O aquecimento resfriado e o sem-senso científico, por Paula Schmidt. Nesta semana, um tweet antigo do Fórum Econômico Mundial ganhou a fama que merece graças a uma reportagem feita pelo perfil Clown World, Mundo Palhaço. Abaixo da imagem de um planeta desolado, o texto desafia a credulidade até dos menos inteligentes. Abre aspas. Vênus já foi como a Terra, mas a mudança climática o tornou inabitável. Fecha aspas. O detalhe talvez mais constrangedor é que o tweet continua no perfil do Fórum Econômico desde 2020, sem qualquer embaraço ou correção. Ao contrário, o tweet não foi um engano, mas um aprimoramento de um tweet anterior que dizia quase a mesma coisa. Na versão original, Vênus não era exatamente como a Terra, mas mais como a Terra. Mas por que perder tempo dos meus leitores com tamanha imbecilidade? Porque tal imbecilidade é uma síntese do discurso sobre as mudanças climáticas e ilustra com perfeição a maneira como uma minoria de canalhas consegue enganar milhões de pessoas de mente simplória e facilmente influenciável. Para quem está chegando agora, o Fórum Econômico Mundial, ou WEF, nas suas iniciais em inglês, é um governo global não eleito associado às Nações Unidas e formado por bilionários que se encontram regularmente em Davos para decidir como controlar o mundo e o que fazer com o excedente de humanos, conhecidos na Alemanha nazista como comedores inúteis. Os Unnütze-Esser eram as pessoas incluídas no T4, um programa de eugenia e eutanásia em que aqueles considerados menos úteis eram mortos com a ajuda imprescindível, consentida ou desinformada, da classe médica. Vale aqui lembrar que a eugenia não foi invenção do nazismo. Ela foi apenas aprimorada e sistematizada do regime de Hitler. Antes do nazismo, a eugenia era teoria aceita e implementada nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. Eu conto em 2 artigos, aqui e aqui, como a eugenia vem sendo defendida e financiada há décadas por bilionários. Carnegie, Rockefeller, WEF e pela elite intelectual. Harvard, Princeton, Yale, Stanford. Em um desses artigos eu mostro, inclusive, uma admissão recente do Los Angeles Times, confessando que defendeu a eugenia. Não por acaso, essa elite que defendeu a eugenia é a mesma que vem há décadas dizendo que as mudanças climáticas vão destruir o mundo. É interessante notar que, inicialmente, o fantasma usado para amedrontar os mais sugestionáveis era o esfriamento global e não o aquecimento. Aqui nesta página arquivada, é possível ler o artigo da revista Newsweek dizendo em 1975 que o mundo estava esfriando. Era esse o relatório autorizado na época. No ano anterior, a revista Time publicou um artigo em forma de pergunta: uma outra era do gelo? Na reportagem, a revista não deixa dúvida quanto à resposta. Abre aspas. Não importa quanto o clima varie de lugar para lugar e de tempo em tempo.
Quando meteorologistas tiram uma média das temperaturas ao redor do globo, eles descobrem que a atmosfera vem se tornando gradualmente mais fria nas últimas 3 décadas. Essa tendência não dá indicação nenhuma de reversão. Cassandras climatológicas estão ficando cada vez mais apreensivas porque as aberrações climáticas que eles estão estudando podem prenunciar uma nova era do gelo. Fecha aspas. A tragédia climática era o oposto do que agora se tem como fato, mas o ser humano tinha culpa naquela versão também. Abre aspas. O homem também pode ser, de certa forma, responsável por essa tendência ao esfriamento. O climatologista da Universidade de Wisconsin, Reid A. Bryson, e outros sugerem que a poeira e outras partículas lançadas na atmosfera como resultado da agricultura e da queima de combustíveis podem estar bloqueando mais e mais a luz do Sol, impedindo que ela chegue à Terra e aqueça a superfície. Fecha aspas. Como pode o consenso científico ter mudado de posição de forma tão radical e ir do esfriamento global para o aquecimento global de maneira tão rápida e coesa? A resposta é simples. Esse consenso nunca existiu. O consenso que de fato existe foi combinado no cartel que mostrou suas partes íntimas na pandemia. Esse grupelho se autonomeou Consórcio de Imprensa e quero aproveitar para parabenizar aos veículos por esse lapso de honestidade, porque de fato um veículo que é parte de um consórcio faz tudo, menos jornalismo. Jornalismo é a busca pela verdade, e a verdade jamais precisa ser combinada com antecedência. A mentira, contudo, não pode prescindir de um ensaio. E qualquer criminoso que trabalha em grupo sabe disso. Aqui neste artigo eu conto minha experiência como alvo da perseguição de colegas por me recusar a mentir em grupo. É difícil afirmar se algum jornal específico está sendo pago para fazer propaganda em benefício dos monopólios que lucram com o medo de uma hecatombe climática, mas é fácil identificar os que já deixam de fazer jornalismo. Recentemente fomos brindados com uma amostra explícita. Em uma postagem do Instagram, o outrora respeitado jornal Estadão fala de um vencedor do Prêmio Nobel de Física que discorda que esteja acontecendo uma crise climática. Seguindo a regra jornalística do homem que morde o cachorro, isso é uma notícia bombástica. Um prêmio Nobel se opõe ao que a mídia chama de consenso científico. Esse é o tipo de reportagem que merece chamada de capa, como seria uma história sobre um homem mordendo um cachorro, enquanto o oposto não seria notícia, porque é comum demais para merecer atenção. Mas o que fez o Estadinho diante de tal notícia? Impedido de ignorá-la, o jornal preferiu dar à postagem o seguinte título, abre aspas, ganhador de Nobel de Física se tornou negacionista. Conheça John Clauser. Fecha aspas. É isso mesmo que vocês leram. Deixo aqui a foto da postagem como prova. Em vez de dizer que o ganhador do Nobel de Física de 2022 se opõe ao consenso científico, o Estadinho diz que ele virou negacionista. Para o jornal, o prêmio Nobel não faz daquela opinião algo digno de ser escutado. Ao contrário, a opinião que destoa do consenso é que faz de um dos maiores cientistas vivos alguém que não merece respeito.
Diante de tudo isso, admito que de fato existe uma notícia bombástica aí, ainda que involuntária, porque nessa chamada foi revelado de forma inconteste o nível do QI médio dos leitores desse jornal. Voltando a John Clauser e ao banheiro de Pet, que o classificou de negacionista, ele não foi o único vencedor do Nobel a refutar o falso consenso da catástrofe climática. Ivar Giaever, outro vencedor do Nobel de Física, também assinou a Declaração Mundial do Clima com mais de 1.600 pessoas, inclusive cientistas, que afirma que não existe emergência climática. O texto da declaração científica ignorado pelos órgãos de propaganda está neste link. Por falar em notícia bombástica que você nunca viu na mídia, sabe quando aconteceu a temperatura mais alta já registrada na Terra? Foi em 1913. Ela foi medida na região desértica do Vale da Morte, na Califórnia, e nunca foi superada no mesmo local. Aqui está o registro desse recorde no Guinness Book. O link para este artigo está na descrição do vídeo.